Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Bem-vindo de volta, pessoal, ao Neutrality Studies. Hoje a gente recebe o Dr. Rolando Drummond, analista político, jornalista e autor do livro Construção do Estado em Meio à Luta Geopolítica, o caso da Ucrânia, Moldávia e Transnistria. Hoje queremos falar sobre a política em torno da Copa do Mundo da FIFA que está acontecendo. Seja bem-vindo, Rolando. Olá, Pascal. Parei-te por me pessoa. Por you. Muito obrigado por entrar em contato e por sugerir essa ideia de fazer uma conversa sobre a FIFA e a Copa do Mundo, porque a política por trás disso muitas vezes fica meio camuflada. A gente é levado a acreditar que é só um evento esportivo. Mas como vimos na forma como Donald Trump lidou até mesmo com a equipe do Irã, está longe de ser apenas isso. Então, Rolando, você pode começar contando pra gente qual é a sua análise sobre a política por trás da Copa do Mundo. Claro, Pascal. Bom, antes de tudo, é uma Copa do Mundo bem atípica. É a primeira com 48 seleções. A FIFA decidiu ampliar a já grande competição, que antes tinha 32 participantes. Agora são 48, o que, claro, aumenta tudo. As exigências de organização, os estádios, enfim, tudo. Mas também é atípica no sentido de que, por exemplo, no início da Copa, havia um país em guerra com outro participante. Então é como se, além disso, a gente tem um presidente dos Estados Unidos que vem diminuindo, provocando e atacando seus vizinhos, brincando com a ideia de transformar o Canadá no 51º estado, e até algumas semanas antes se especulava sobre ataques militares contra o México. Tem havido, obviamente, um discurso muito agressivo o tempo todo contra os mexicanos. Está escrito que isso representa a migração. Então, tudo isso junto, somado, claro, à já muito divulgada política migratória dos Estados Unidos, que gerou tantas controvérsias pelo mundo, faz dessa uma Copa do Mundo bem atípica. Porque, além disso, a gente tem um presidente americano que recebeu algo criado especialmente para esse evento, que foi o Prêmio da Paz da FIFA. Quer dizer, foi meio que a forma da FIFA compensar o fato de que Donald Trump realmente esperava, ou pelo menos tinha a ideia, de que ele ia ganhar, de alguma forma, o Prêmio Nobel da Paz. E como isso não aconteceu, mesmo com a Corina Machado indo até a Casa Branca, entregando o prêmio e tudo mais, a FIFA sentiu que precisava agradar Donald Trump e acabou criando essa ideia absurda de um Prêmio da Paz da FIFA. E aí você tem toda aquela cerimônia e o Donald Trump sorrindo como uma criança, fingindo tipo, ah, sim, eu sou um herói. E ele vive mudando o número de guerras que diz ter encerrado. Mas no fim das contas, tudo isso faz parte do conflito político que envolve a Copa do Mundo, claro. E é por isso que é tão interessante, porque a FIFA, de um lado, finge dizer que é um evento apolítico, que não tem nada a ver com isso, que não deve haver manifestações políticas. Mas, do outro lado, está completamente envolvida, totalmente submersa na lógica de dar ao Donald Trump tudo o que ele quer. E eu acho que um dos motivos pelos quais o Infantino e o Donald Trump concordam em tanta coisa é porque eles têm esse jeito de fazer negócios em que não importa o contexto. É só para maximizar o lucro em todos os níveis. E não importa o que as pessoas digam, não importa quais sejam os padrões éticos, não importa o que aconteça. Por isso eu acho que houve um grande entendimento nesse sentido. A gente tem visto muitos problemas com o preço dos ingressos, por exemplo. Eu estava até comparando. Tive a oportunidade de ir à Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Naquela época, paguei 70 euros. 70 euros em 2006 por um ingresso das oitavas de final. Um jogo excelente em Leipzig. E se você compara com isso, agora tem ingressos para a final que chegam a $11.000. É completamente absurdo. Então, no conjunto, sim, há muitos fatos que a gente poderia analisar um por um, todas as questões políticas ligadas à Copa do Mundo, sabe?
Então, qual é a sua opinião? Quer dizer, 48 países é muita coisa. E os eventos esportivos sempre tiveram conexões políticas. Os Jogos Olímpicos, por exemplo, sempre têm uma dimensão geopolítica. Mesmo na antiguidade, os Jogos Olímpicos antigos tinham ligações políticas. Eram conhecidos como momentos em que até partes em guerra faziam uma trégua para poder participar dos Jogos, competir e depois voltar, certo? Pelo menos, esse era o ideal que guiava tudo aquilo. E hoje a gente vê problemas muito parecidos, não é? De novo, como você mencionou, o Irã está em guerra com os Estados Unidos. E aí, quando o time vai para lá, os Estados Unidos se recusam a receber a equipe, não deixam nem dormir, nem comer em seu território, e eles acabam tendo que ir para o México. Primeiro, você acha que esse tipo de conflito é sustentável para a FIFA, para os Jogos Olímpicos e para grandes eventos esportivos escolherem uma das grandes potências daqui para frente? E o que você acha que a gente está aprendendo com a FIFA atual, com a forma como ela está lidando com isso, quando se trata desses grandes eventos internacionais? Olha, grandes eventos internacionais sempre ao longo da história, e não só no futebol, usaram os Estados Unidos como uma super vitrine. É como se fosse o maior mercado, a maior oportunidade. Se a gente olhar, por exemplo, para a história dos Jogos Olímpicos, eles mudaram completamente a forma como eram organizados depois de Los Angeles, em 84. Aquele foi o momento que transformou totalmente a ideia do que esses jogos poderiam representar para os negócios, para as empresas e para todos os patrocinadores envolvidos. Então é por isso que a FIFA estava perfeitamente ciente, sabia do risco, mas considerou que no fim das contas o lucro seria muito maior, mesmo com a imagem da FIFA já bastante desgastada. Porque, na verdade, não se trata só dos problemas com ingressos, dos preços e dos abusos, que são muitos. Tem também o fato de que, às vezes, o dinheiro público gasto é um investimento enorme mesmo, para outros países. Se a gente compara com o Canadá, por exemplo, só 2 cidades aceitaram, porque Montreal não quis investir a quantia gigantesca exigida pela FIFA. A FIFA obriga as cidades a assinarem contratos em que ela tem isenção de impostos, uma série de privilégios, várias cláusulas legais que precisam ser adaptadas ao gosto da FIFA. Então você tem uma instituição como a FIFA, que chega e faz acordos políticos sem ser uma entidade política, sem ser um Estado, digamos assim. Ela faz política, mas fora do papel que cabe aos Estados. Oi, só um recado bem rápido. A melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo na minha newsletter gratuita no Substack. Você também pode ajudar com uma assinatura paga por lá, ou pegar alguns dos nossos novos produtos em neutralitystudies.com. Os links estão aqui embaixo. Te vejo por lá. Então, a grande contradição do esporte é que hoje a gente tem essas organizações esportivas enormes que fingem ser apolíticas, mas na verdade elas precisam, vivem e dependem principalmente do dinheiro público que os governos gastam para organizar esses eventos. Porque, claro, a FIFA quer determinar as regras. A FIFA nunca quer permitir, em hipótese alguma, que um governo local interfira no futebol, porque isso seria um caos. E toda vez que na história um país tentou de alguma força intervir no esporte, a FIFA imediatamente. Mas quando chega a hora de organizar o evento, por favor, me paguem, né? Então os estados acabam investindo somas enormes de dinheiro para fazer o evento. O que, obviamente, para muitos países, não é nada fácil, né? E é por isso que o fato de organizar nos Estados Unidos torna isso possível. Eles sempre têm dinheiro, sempre têm recursos, sempre têm condições. Eles podem se dar ao luxo de ter um número enorme de jogos e vender ingressos para torcedores por mais de $1.000 cada, e alguém vai comprar. Porque isso é algo que, como comitê organizador, dá para fazer nos Estados Unidos. E é por isso que isso é tão lucrativo e tão atraente para eles.
E sem nem entrar ainda na parte da indústria do esporte, uma parte de organizar um evento desses é justamente isso. Qual é a sua história nesse esporte? Por exemplo, o que você já fez? Quais são os resultados? Você realmente tem envolvimento? O Marrocos vinha tentando há anos, e com resultados bem melhores no futebol, ser sede da Copa do Mundo. Mas nunca deixaram. Porque obviamente é diferente, né? E também tem a questão da força política, sem falar na vitrine que isso representa. Quer dizer, no fim das contas, o Donald Trump, que gosta de ser o centro das atenções, vai ter uma Copa do Mundo da FIFA e vai ter os Jogos Olímpicos, se ainda estiver na presidência em 2028. E é por isso, e esse é o ponto principal, mas também a grande contradição, que a FIFA, e não só a FIFA, mas todo o sistema do esporte internacional hoje, não tem absolutamente nenhuma forma de prestar contas. Não existe nenhum mecanismo que permita esclarecer ou mostrar qualquer tipo de transparência, nem em como lidam com os patrocinadores, nem em como conduzem as negociações reais para decidir qual país vai sediar um evento. No fim, é por isso que a gente tem visto. Quando a gente pensa em tantos escândalos de corrupção no esporte internacional, lembramos do que aconteceu com Joseph Blatter e Andrew Avalanche anos atrás. Mas aquilo não vai ser o último caso, porque não existe nenhuma intenção real de mudar as estruturas de responsabilidade dentro da FIFA. E hoje não há nenhuma possibilidade de que os estados ou as organizações internacionais possam interferir, regular, controlar ou limitar o poder que a FIFA tem. Especialmente em relação aos países menores. Porque se eles conseguem chegar a um acordo com os Estados Unidos, imagina quando precisam organizar eventos na África do Sul, no Brasil ou até no México. A capacidade de resistência dos governos locais é muito menor do que seria com uma grande potência. É por isso, e também por essa ideia de criar esses 3 países sede para vender a imagem de que é algo mais multinacional, mais multicultural. Mas é meio falso, porque os Estados Unidos têm mais de 80% dos jogos. Eles têm todas as quartas de final, todas as semifinais, têm a final, praticamente tudo. Então colocaram só 2 países a mais para poder dizer: é a FIFA unindo, o futebol unindo. Não, isso é falso. O futebol realmente une, mas os torcedores mexicanos, por exemplo, não podem ir livremente para os Estados Unidos, porque cerca de 80% da população do México não tem visto americano. E isso mostra bem as contradições que a gente vê o tempo todo nos esportes internacionais hoje em dia. Olha, tem muita hipocrisia envolvida em tudo isso. Uma parte disso é, claro, essa questão de quem pode participar e quem não pode. E, na verdade, eu preciso pedir desculpas porque eu não sei. E a Rússia, eles não podem participar, certo? Ou é sob uma bandeira neutra? Você pode me atualizar sobre isso? Olha, isso é muito interessante, porque depois de 4 dias, em 2022, quando a Rússia atacou e invadiu a Ucrânia, depois de apenas 4 dias, a UEFA e a FIFA já estavam banindo e aplicando sanções contra a Rússia. Mas e quanto a Israel? Não há absolutamente nenhuma sanção, nenhuma intenção, nenhuma sugestão de considerar qualquer tipo de sanção contra Israel. Então existe uma completa diferença de tratamento em como a lei é aplicada nesse sentido. E não vamos esquecer, a maioria das organizações esportivas dos países europeus é extremamente eurocêntrica e também segue, de certa forma, os padrões ocidentais sobre como as sanções são aplicadas. Se a gente olhar historicamente como as sanções têm sido usadas, é algo completamente diferente. Sempre foi assim. Anos atrás, quando a União Soviética era uma grande potência, não havia nenhuma possibilidade de as instituições aplicarem sanções diretamente contra a União Soviética. Agora o contexto mudou. A Rússia está totalmente fora da possibilidade de participar de competições da UEFA ou da FIFA. Mas o que eu quero dizer é que existe um total duplo padrão. Então, qual é o critério? Eles invadiram um país. Ok.
Mas o que aconteceu com Israel, por exemplo? Nesse caso, não houve nada. E o que aconteceu com os Estados Unidos? Eles atacaram o Irã. E quem sancionou os Estados Unidos? Claro, ninguém teria coragem de propor ou sequer mencionar a ideia de sancionar os Estados Unidos. É um duplo padrão completo, que só mostra como as relações de poder no mundo estão estabelecidas hoje. E o fato é que, nesse sentido, tudo isso é extremamente eurocêntrico e voltado para o Ocidente. Todas as pessoas que comandam as organizações esportivas no mundo, quer dizer, todas elas estão baseadas na Suíça, principalmente em Lausanne, com exceção da FIFA, que fica em Zurique. Mas o fato é que existe um claríssimo, duplo padrão, sem critérios específicos. E isso não vale só para sanções, porque, na verdade, também vale para reconhecimento. Porque, veja, nas Nações Unidas, você tem 193 estados, mais de observadores. Manifest e 200 membros. Instead, you have in FIFA more than 200 members. No? You have Scotland, that is not an independent country, as member of. Você tem a Escócia, que não é um país independente como membro da FIFA. Mas, por outro lado, tem a Catalunha, por exemplo. A Catalunha e a Escócia têm um contexto muito parecido, em que há um movimento forte das pessoas tentando conquistar a independência. E mesmo num contexto tão parecido, a Catalunha não tem essa permissão. E dá para ver que vários territórios que pertencem ao Reino Unido têm autorização para ter uma delegação separada na FIFA. A gente tem, por exemplo, Curaçao, que também não é um país independente, mas participa da Copa do Mundo. Curaçao pertence ao Reino dos Países Baixos, por exemplo. Então, em alguns casos sim, em outros não. O Kosovo é membro da FIFA, mas a Ossétia, por exemplo, a Ossétia do Sul, não é. Nem a Abkhazia, por exemplo, que também são países em situação parecida, se a gente comparar. No fim das contas, a FIFA joga com isso, mas não tem critérios fixos. Não é como se dissesse, ok, nesse caso vamos punir todo mundo que faz guerra ou ataca um país sem aprovação das Nações Unidas. Não é assim. Ou, vamos reconhecer só os países que fazem parte da ONU ou que estão mais próximos disso. Também não é o caso. No fim das contas, há muitas irregularidades na forma como eles operam. Mas, obviamente, dá para ver claramente o impacto do contexto geopolítico, o impacto da visão dominante, que prevalece a partir de uma perspectiva ocidental. E é assim que a FIFA funciona, junto com a ideia de maximizar as oportunidades de negócio e permitir, especialmente permitir, que os patrocinadores controlem e determinem o que quer que esteja acontecendo. Porque, no fim, é do interesse dos patrocinadores, é do interesse das corporações que regulam, controlam e pressionam por mudanças nas regras. Quer dizer, a pausa de rotação, por exemplo, gerou muitas críticas no mundo todo, porque é só uma forma de dar aos patrocinadores mais 2 minutos no primeiro tempo e mais 2 minutos no segundo. E no fim das contas, parece que quem manda são os patrocinadores. E o resto? Bom, o resto não importa. O futebol não é a prioridade. Não, mas olha, é um caso fascinante, na verdade. Porque é, num sentido bem puro, um jogo de poder, né? A FIFA é totalmente sobre negociação. Quem pode fazer o quê, quem consegue colocar que tipo de pressão no outro para conseguir alguma coisa em troca. Então, na verdade, é uma ótima representação do mundo anárquico da geopolítica, dentro do realismo, mas também mostra como existe um interesse comum em organizar algo. Todo mundo sai ganhando se você consegue organizar esse tipo de coisa. E a FIFA, quer dizer, o próprio nome FIFA, é uma abreviação do título em francês da organização, Fédération Internationale de Football Association, ou seja, Federação Internacional das Associações de Futebol. E eles são constituídos como uma associação na Suíça, o que é uma estrutura jurídica. And as such, they're just a private corporation, just a private entity that then, together with other private entities around the world, each country has their own, or each jurisdiction has its own kind of football association, and they then join FIFA in order to say like, hey guys, we want to participate in your game. So it's actually all privately structured. However, as you said, there are reasons why
why FIFA wouldn't accept the Football Association of the Basque Country or of Catalonia to actually participate in their club. Do we know how big the structural role of governments actually is? Because governments do have an interest of having certain things represented on the international stage and others not. So is some of these Ou a maior parte realmente vem dos interesses privados desses vários grupos espalhados pelo mundo? Private interests of these various groups around the globe. No fim das contas, também existe pressão política. Quando se negocia, sempre tem a questão de quem quer o quê. Quero dizer, quem é que quer organizar a Copa do Mundo? Sempre foi assim na história da FIFA, mesmo que as formas de fazer isso tenham mudado. Mas a FIFA sempre esteve muito próxima desses interesses. Não dá para esquecer que a segunda Copa do Mundo foi organizada na Itália, em 1934, durante o governo de Benito Mussolini. E para ele, aquilo foi o palco perfeito. A Itália ganhou a Copa e quis mostrar para o mundo como o país era grande, e por aí vai. E a FIFA sabe disso. Eles não falam abertamente, mas é algo bem evidente. Se alguém quiser usar o termo sportswashing, dá para dizer que isso já existia desde aquela época. E não foi a primeira vez. Houve muitos casos em que isso esteve completamente ligado. Em 1978, não vamos esquecer, havia uma das ditaduras militares mais cruéis da América Latina, na Argentina, e eles organizaram a Copa do Mundo daquele ano. Eles até receberam ajuda durante uma partida que garantiria a vaga na final, e houve muita polêmica, porque muita gente desapareceu. Foi uma ditadura que fez mais de 30 mil pessoas desaparecerem, além dos mortos, das torturas e de uma enorme lista de abusos. A gente ainda não terminou de descobrir todos os horrores do que aconteceu naquela época. E a FIFA simplesmente fechou os olhos para o que estava acontecendo naquele momento. Esses são só alguns exemplos, mas se a gente olhar para a história da FIFA, dá para encontrar muitos outros. O fato é que os governos, claro, sabem disso, e claro, jogam com isso. Alguns de forma bem aberta. O Catar, por exemplo. O Catar, ou Arábia Saudita, são dois países que foram pioneiros nesse tipo de coisa. O Catar é um exemplo bem interessante, porque vem fazendo uma campanha ativa de relações públicas pelo mundo, principalmente na Europa, mas também em vários outros países. E uma das formas que eles usam para isso é a diplomacia esportiva. Eles disseram, tudo bem, a gente tem a Qatar Airways como patrocinadora de muitas atividades na Europa, de futebol e de outros esportes também. Eles estão comprando estádios, estão comprando times. Eles estão dizendo, ok, queremos mudar ativamente a ideia, o clima, de como as pessoas veem essas monarquias árabes. Por isso organizaram tudo. E do jeito que organizaram a última Copa do Mundo, quer dizer, a FIFA teve pela primeira vez na história que mudar a data. Em vez de acontecer no verão, como sempre é no hemisfério norte, foi no inverno. Foi até engraçado para todo mundo. Em dezembro, com neve lá fora, assistindo a Copa. A gente pensava, bom, isso não é comum. Mas tudo isso aconteceu, obviamente, por causa da forma como eles conseguiram convencer, porque não tem outra maneira de dizer, convencer toda a liderança da FIFA de que o Catar era o país ideal. E também porque o Catar não se importou em gastar essa quantia enorme para construir novos estádios, para fazer toda a infraestrutura necessária, e no fim das contas, é um país de primeiro mundo. Claro que houve muitos abusos em relação aos trabalhadores que participaram disso, mas a FIFA pode simplesmente fechar os olhos para isso. O Catar foi um exemplo. E temos um segundo exemplo, porque depois que o Catar teve muito sucesso, e continua tendo sucesso, em como projeta sua imagem por meio do esporte, a Arábia Saudita começou a fazer a mesma coisa. Então, a Arábia Saudita também está investindo pesado em esportes. E não vamos esquecer que a Arábia Saudita vai ser a única sede da Copa do Mundo da FIFA de 2034.
Então é claro que eles querem imitar ou até superar em todos os aspectos. Porque se for uma Copa do Mundo com 48 ou até 64 países, a gente ainda não sabe o que a FIFA vai decidir naquele momento. O fato é que a Arábia Saudita tem o dinheiro, tem os recursos e, principalmente, tem a capacidade de um governo que mantém tudo sob controle. Não existe processo, não existe possibilidade de uma oposição política criticando ou dizendo não gosto disso, essa não é a melhor ideia, isso é muito gasto. Por isso mesmo, os governos sabem disso. Eles participam ativamente desse tipo de negociação. Havia uma frase famosa no comitê, acho que nos anos 70, quando perguntaram naquela época quem esqueci o nome dele, o presidente do COI nos anos 70. Esqueci o nome. Mas o fato é que naquela época, uma vez, num comentário, ele mencionou que preferia assim, porque teve que organizar os Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou e ficou muito feliz. Ele disse algo como: eu prefiro organizar eventos em países onde não há oposição nem democracia nos criticando, porque é muito mais prático. Não lembro a frase exata, mas era mais ou menos isso, no sentido de que facilitava as coisas. Então o Samaranch, claro, ele era catalão. E sim, claro, o Samaranch. Enfim, FIFA, tudo isso refere a cenários perfeitos. Países dispostos a fazer grandes gastos públicos, sem dúvida. Claro que a FIFA não se importa com o benefício político que isso traz. Mas, se estão gastando e dando tudo o que ela pede, para eles está tudo bem. E esse é o fato no fim das contas. Dinheiro público sendo usado num evento enorme, enorme mesmo. Só que em poucos casos isso acaba trazendo algo realmente concreto para a população. Porque no fim, com esses mega eventos, muitas vezes há um gasto público enorme que não traz benefício real para os moradores locais. Eles não recebem as vantagens e todo o dinheiro vai parar nas mãos das corporações ou dos organizadores. É bem interessante, né, que de certa forma a FIFA e também os Jogos Olímpicos representam basicamente o que a gente chama de Ocidente coletivo, ou o sistema do Ocidente coletivo. E dá para ver isso claramente agora. Como você já explicou, a Rússia foi banida da FIFA, mas os Estados Unidos não foram, e Israel também não. Então existe meio que um consenso entre esse grupo de países que por muito tempo ditavam as regras para todo mundo. Só que agora a gente vê que outros países querem participar por vontade própria. Afinal, as pessoas gostam de futebol e por isso elas também querem ter suas próprias seleções e mandá-las para esse grande evento global, certo? Então existe um interesse em comum, mas as estruturas de poder, a forma como essa organização foi criada e como ela é governada, ainda funcionam muito dentro do que a gente chama de Ocidente coletivo, como um tipo de estrutura de referência. Você acha que o que está acontecendo agora vai mudar isso de alguma forma? Ou isso está tão enraizado que não dá para esperar uma revisão da própria FIFA também? Porque veja, as Nações Unidas estão travadas por motivos internos diferentes, que impedem mudanças. E a FIFA? Você acha que essa transformação pode acontecer mais dentro da FIFA do que dentro da ONU, ou não? Olha, eu acho que se houver alguma mudança, ela não vai vir da FIFA. Não, porque no fim das contas, o que é a FIFA? A FIFA é uma organização que depende das federações locais de cada país membro, certo? E elas estão totalmente interligadas. Quer dizer, o fato de a FIFA ter tantos membros é uma forma de o grupo que está no comando, liderado pelo Infantino e pelos outros, garantir a lealdade dos menores. São, sei lá, 213, acho que esse é o número atual. Tem mais de 200 membros, mas na verdade, só 48 podem ir para a Copa do Mundo. Mas todos eles votam quando é preciso decidir muita coisa. Eles votam entre si. Então, obviamente, todas as pequenas federações são mais fáceis, mais viáveis,
Sabe, é como se a lealdade delas fosse muito fácil de comprar, porque no fim das contas, com poucos recursos, é mais fácil convencê-las. Eu acho que se houver uma mudança, ela tem que vir de novo dos estados. E tem duas coisas que eu destacaria nesse sentido. Primeiro, isso já vem sendo percebido há muitos anos. This has been noticed for many years. During the 70s, there was a proposal in that time. Durante os anos 70, houve uma proposta do governo cubano, feita por Fidel Castro, de que as Olimpíadas deveriam ser administradas pela Unesco. Ele dizia que não deveria ser uma entidade privada, mas sim a Unesco a decidir, organizar e escolher o país sede e tudo mais. Ele começou a fazer campanha por essa ideia, e isso gerou certa pressão política. Acabou irritando alguns países. Havia vários grupos de nações que já apoiavam a ideia de transferir os Jogos Olímpicos do Comitê Olímpico Internacional para a Unesco. O fato é que naquele momento, ao mesmo tempo, a União Soviética também tentava sediar os Jogos Olímpicos. Então, obviamente, eles tiveram que colocar a mão em Cuba e dizer: ei, calma aí, segura. Isso não é para você. Esse não é o seu momento. Aí a União Soviética interrompeu essa campanha cubana e acabou. Eu acho que, no fim das contas, tem que haver uma vontade política entre os estados para reorganizar isso, para estruturar isso de outro jeito, para ter uma visão diferente de como o esporte mundial deve ser. Quer dizer, não vamos esquecer, hoje os Estados Unidos estão perdendo a hegemonia que tinham. Os Estados Unidos de agora não são os mesmos dos anos 90, quando achavam que controlavam o mundo inteiro. E essa ideia falsa do Fukuyama, do fim da história, em que os Estados Unidos seriam o poder hegemônico absoluto, isso acabou. Isso não existe mais. É visível que o mundo está se voltando para a Ásia. O centro do mundo está girando em torno da Ásia. Que tipo de ordem mundial a gente vai ter, ainda não sabemos, porque há questões a serem resolvidas no Irã e na Ucrânia que certamente vão influenciar o rumo dessa nova ordem mundial. Mas isso pode, ou pelo menos poderia, abrir uma janela de oportunidade para dizer: por que não pensar numa estrutura de poder diferente no mundo? Por que não dar voz aos estados? Isso não precisa significar ser o oposto completo, ou simplesmente acabar com as estruturas atuais, mas pelo menos dar voz aos estados, que são quem paga a conta. Porque, no fim das contas, é sempre o dinheiro público que sustenta esses eventos. Não. Por que os países não têm voz e oportunidade para realmente limitar e controlar a forma como as coisas são feitas? E, principalmente, para não permitir os abusos que a gente vê da FIFA em tantos níveis? Eu acho que existe uma janela de oportunidade, sim. Mas é preciso que um grupo de países se organize, que tenha vontade política. E nesse contexto, a gente precisa ver que tipo de mundo vai existir nos próximos 5 ou 10 anos, porque é muito difícil prever. A gente não sabe o que vai acontecer em Taiwan, se vai haver uma guerra em 5 ou 10 anos. Não sabemos como a crise no Oriente Médio vai terminar. E a Europa, de forma absurda, está tentando empurrar uma guerra contra a Rússia. Então a gente não sabe o que pode acontecer em muitos sentidos. Mas claro, depois disso, surgem oportunidades para reestruturar. Eu acho que isso pode criar para o esporte uma boa chance, ainda mais considerando que a imagem da FIFA está se deteriorando o tempo todo. As pessoas já veem a organização como corrupta, abusiva, pela forma como tratam os trabalhadores, como lidam com as autoridades locais. Quando você olha todos os contratos, todas as isenções de impostos, quer dizer, no fim das contas, as pessoas não são ingênuas. Claro, as pessoas gostam de futebol, são apaixonadas por futebol. Mas mesmo assim, eu acho que os torcedores, sabe, os torcedores não são fãs da FIFA, né? Os fãs de futebol não são fãs da FIFA, né? Não, mas de novo, o interessante é o seguinte: embora a FIFA, internamente com seus membros, tenha que funcionar de acordo com seu estatuto, que até tem alguns elementos democráticos, onde as associações membros votam, a FIFA, no geral, não é uma instituição democrática, certo? Não importa o que o povo do Equador, da Colômbia, da Espanha, da Itália ou da China pense,
A FIFA vai agir com base no seu próprio estatuto e nas suas regras. E tudo isso envolve muita política de dinheiro dentro da organização. Mas um dos riscos que a FIFA corre é parecido com algo que no nível de governo acontece um pouco menos dentro da ONU, mas ainda existe. É o risco de os membros, de repente, dizerem algo como: quer saber? Vamos criar outra FIFA. Vamos nos juntar, sair todos de uma vez e fundar um novo clube. Quão grande é esse perigo para a FIFA? Existem conversas sobre isso. Tem gente dizendo que está realmente prestes a sair e abandonar a organização. Quero dizer, o que a Rússia está fazendo nesse momento? O que a Federação Russa de Futebol está fazendo agora? Quer dizer, a Rússia tem futebol. Eles têm uma liga de futebol. E há muitos jogadores que hoje atuam na Rússia e participam da Copa do Mundo por outras seleções, por exemplo. Mas o fato é que não dá para parar o futebol. No fim das contas, as pessoas jogam futebol e continuam se organizando. Sempre existem organizações paralelas. Claro, não são reconhecidas nem sancionadas pela FIFA, o que exclui, bom, como eu estava dizendo, existe uma associação chamada CONIFA. Ela representa muitos estados não reconhecidos, mas também vários movimentos políticos ou grupos étnicos que querem ter uma representação especial. Então você tem etnias de diferentes regiões, até do Canadá, da Rússia e de outros países, além de alguns países não reconhecidos. Você tem a Ossétia e a Abkhazia também como membros. Então é tipo uma mistura. Eu sempre gosto de dizer, a FIFA não nos quer, então nós vamos até a FIFA. Todo mundo que quer ter uma organização separada. Porque no fim das contas, a federação da Copa do Mundo é isso. É a soma de federações. No fim, uma federação é um grupo de pessoas. Então qualquer organização de futebol, qualquer conjunto de clubes pode se organizar e dizer, olha, a gente tem uma organização, vamos dar um nome para ela. E podemos adicionar membros. Porque é exatamente isso que ela é. Então, quando algo fica além do que os estados conseguem controlar, sempre existe a possibilidade desse universo paralelo. Então eu acho que os estados precisam reconhecer e agir juntos, de acordo com o que realmente são capazes de fazer. Porque veja, é como a FIFA. Se você tem um grupo de estados, não só um ou dois, porque já aconteceu muitas vezes de algum país querer intervir numa federação, seja porque não estão pagando impostos, por causa de algum tipo de abuso trabalhista, ou por qualquer outro motivo. E a FIFA imediatamente ameaça o país com sanções, ou até com a exclusão da Copa do Mundo. Então, por exemplo, o Irã chegou a cogitar, com razão, a ideia de não participar da Copa do Mundo, considerando o contexto atual. E a FIFA reagiu na hora, ameaçando com sanções, dizendo que o país poderia ser punido se decidisse não participar. Espera. Você pode me explicar isso? Eu perdi completamente nisso. Então o Irã disse, talvez a gente não vá participar. E aí a FIFA respondeu, se vocês não entrarem, vamos aplicar sanções. Sério mesmo? Exatamente. E ao mesmo tempo, o Donald Trump dizia que não garantia a segurança da seleção iraniana. Então é completamente absurdo. É tudo uma questão de poder. É um total disparate. O fato é que países isolados não têm. No fim das contas, o que acontece é que você fica isolado. Então é preciso mais. É preciso um grupo de países que diga, ok, isso já é demais, não. E isso tem que vir de pelo menos de algumas potências globais, em certo nível. Eu acho que é possível, mas agora não vejo vontade política para isso. Acho que isso aconteceria antes no nível olímpico, por exemplo, em torno do Comitê Olímpico Internacional, antes de acontecer no futebol. O futebol é muito mais eurocêntrico, mesmo com todo o esforço que tem feito. E esse é um dos motivos para aumentar o número de participantes, para permitir que o mercado cresça na Ásia e na África. Então, para crescer na Ásia e na África, é por isso que eles dão muito mais apoio a esses países e tentam ampliar o mercado nessas regiões.
Mas mesmo assim, o futebol ainda é um esporte muito, muito eurocêntrico. A gente tem um caso bem interessante na história, e é um dos poucos em que a FIFA, ou a UEFA nesse caso, teve que recuar. O caso Bosman, nos anos 90, se não me engano. Porque no caso Bosman, havia os regulamentos da UEFA, os regulamentos da União Europeia sobre trabalhadores, que garantem que todos os cidadãos da União Europeia têm o direito de trabalhar e de residir em outros países do bloco. Naquele momento, a UEFA se opôs a essa ideia. Disseram algo como não, porque não queremos que um país tenha todos os jogadores vindos de outro país, que não é o mesmo, e isso criaria um problema. Então a UEFA se posicionou fortemente contra, e a questão acabou indo parar na justiça. Depois de um longo processo, a União Europeia venceu. E esse foi um dos poucos casos em que a UEFA teve que admitir a derrota e dizer tudo bem, e aí precisaram mudar o regulamento. A partir daí, todos os times da UEFA puderam ter um elenco completo de jogadores de outros países, desde que fossem membros da UEFA, mesmo que não fossem do país sede. É um dos poucos casos em que a gente vê algo assim, mas são realmente muito poucos. E claro, é possível. Eu acho que é possível que os estados se organizem. É possível ter essa conversa no âmbito das Nações Unidas, ou pelo menos no nível das organizações regionais. Eles têm poder para fazer isso, porque no fim das contas, a FIFA é limitada dentro do mercado. Se a América Latina dissesse que é um mercado enorme para o consumo de futebol, claro que teria capacidade de pressionar de outra forma. No final, o país acaba completamente submisso, totalmente forçado. Se a gente olhar o caso do México, foi muito mais abusivo do que com o Canadá e os Estados Unidos, com todas as medidas impostas pelo Canadá. Mas no fim, os países não dizem nada. Preferem simplesmente sacrificar isso por causa do impacto político que isso pode ter. É triste, mas eu acho que sempre existe uma janela de oportunidade, se houver vontade política entre certas potências globais que queiram pensar, digamos, numa reorganização do esporte. É isso. Mas por que você acha que, nesses esportes, e muitos deles nem são organizados sob uma bandeira nacional, certo? O futebol, por exemplo, é organizado por clubes. São só clubes que se juntam e jogam uns contra os outros. Então, por que você acha que, mesmo sendo os clubes o coração de toda a indústria, ainda existe essa necessidade, esse desejo das pessoas de ver uma competição entre nações? A gente ainda quer a seleção nacional, quer ver a representação do país no cenário mundial. Quer dizer, isso provavelmente não vai desaparecer, né? De certa forma, é um espelho do mundo atual, em que a gente naturalmente se coloca dentro deste ou daquele país e aceita que esse é o nível mais alto de competição internacional. A disputa entre clubes fica um degrau abaixo disso, não é? Pelo menos no imaginário popular. Na maior parte, sim. Mas o fato é que também é uma oportunidade para muita gente escapar da realidade do dia a dia. Só para dar um exemplo. Ontem, no México, tinha 800 mil pessoas comemorando, porque a gente ganhou o terceiro jogo da primeira fase. Quer dizer, era só isso. Não era nada demais. E mesmo assim, 800 mil pessoas nas ruas. Eu queria ver essa quantidade de gente protestando por alguma causa, sabe? Então, a capacidade que o futebol tem de reunir tanta gente é algo único. É um potencial enorme. Enorme mesmo. Porque isso também é um mercado. E, ao mesmo tempo, uma janela de oportunidades para uso político e econômico. E claro, para muita gente nesses casos, o futebol é uma forma de escapar da realidade do dia a dia, sabe? É como, especialmente em países subdesenvolvidos, como na América Latina ou na África, ele dá um senso de identidade que você não encontra em muitos outros aspectos da vida cotidiana, entende? Então, por isso, eu acho que a cena dos torcedores fanáticos, especialmente na América Latina, é muito interessante. Mas não é algo único. Eu vejo isso como uma janela de oportunidade para muita coisa. As pessoas usam o futebol para dizer, deixa eles lá, assistindo futebol, distraídos, enquanto muitas outras coisas acontecem.
the only possibility of Para eles também, é como se fosse a única chance de ter um momento de alegria no meio das lutas do dia a dia. E isso é inegável. Esse é um fato muito, muito importante sobre o futebol. A gente não pode esquecer disso. As pessoas precisam do futebol como uma espécie de remédio ou até de droga para esquecer o que está acontecendo. E se no México a gente vê isso, quando você vai para a Argentina, o nível de alienação é ainda maior. Quer dizer, é assim. Mas lá também os clubes são realmente clubes, porque estão ligados à identidade local. Você tem o clube que é do seu bairro. É como o clube local, o clube esportivo, onde você cresceu, para onde vai com seus vizinhos assistir ao jogo e do qual você também é, em parte, dono. Porque tem outra coisa, que nem dá tempo de entrar agora. Normalmente, boa parte da estrutura esportiva, do ponto de vista europeu, eurocêntrico, foi criada em torno dessa ideia do clube esportivo, uma associação de pessoas em que cada um é, de certa forma, dono de uma parte. Você tem suas cotas, vota em quem vai ser o dirigente do seu clube e se sente parte daquilo. Porque é um clube onde se compartilha alguma ideologia política, ou religião, ou classe social. Pode ser o clube dos trabalhadores, dos agricultores, da indústria, o que for. Mas isso te dava um tipo de identidade. Essa estrutura mudou, porque foi em grande parte privatizada, e a maioria dos clubes virou empresa. Já não são mais clubes como eram antes. Mesmo assim, o papel da identidade foi muito, muito importante. É por isso que as pessoas se identificam com os clubes, em alguns casos, mas também com a seleção nacional. E no caso da seleção, eu acho que esse fenômeno fica ainda mais visível em países onde o Estado é fraco, ou onde há muitas disputas políticas internas para reafirmar ou manter o que é o próprio Estado. Por exemplo, a Bósnia é um caso interessante. A Bósnia participa agora, mas é, em muitos sentidos, um Estado fracassado. Porque você tem, quer dizer, os acordos de Dayton, que já não funcionam mais, e um país dividido em duas partes. Tenho certeza de que seria interessante ver as estatísticas, mas a maioria dos torcedores, dos fanáticos da Bósnia, vem da parte ocidental da Bósnia-Herzegovina e não da República Srpska, onde as pessoas se sentem mais sérvias, por exemplo. Seria interessante ver como eles participam em relação a isso, mas isso já dá uma ideia de como, às vezes, eles percebem um Estado, de como querem estar ligados à seleção nacional. Acho que cada país oferece uma perspectiva diferente, uma janela para entender como eles usam isso. Mas, claro, também é uma forma de escapar da realidade. É uma maneira de dizer, ok, estamos aqui, estamos lá. Por um momento, parece que todo mundo é igual. Parece, né? Mas isso cria uma fantasia de possibilidade. Cria a fantasia de que uma pequena ilha como Cabo Verde conseguiu empatar com a Espanha. Ninguém sabia onde ficava Cabo Verde até alguns dias atrás, mas depois do empate contra a Espanha, e com o goleiro Boizinha fazendo uma partida excelente, segurando todos os ataques dos espanhóis, ele virou um herói nacional. Todo mundo começou a falar de Cabo Verde. E o mesmo acontece com muitos países pequenos. Essa é também a magia do esporte. Ele cria uma janela de oportunidade em que, por um momento, você deixa de ser aquele país minúsculo que foi banido dos Estados Unidos por Donald Trump e passa a ser um país que joga internacionalmente, que marca gols, que enfrenta de igual para igual uma potência global. E essa magia do futebol, claro, também é usada pela FIFA. Eles entendem perfeitamente o poder que isso dá e sabem usar isso para maximizar o lucro, expandir o mercado e aumentar os ganhos, tanto para eles mesmos quanto para os patrocinadores em volta. No fim das contas, ainda é uma afirmação de que as pessoas realmente querem pertencer a certas nações, né? Então também é uma questão de identidade. E os jogadores que participam disso, a gente ouve muito eles dizerem que é uma das maiores alegrias representar o próprio país. Mesmo que, de novo, muitos dos membros da FIFA não sejam países oficialmente reconhecidos. Mas ainda assim, existe esse sentimento de fazer parte de uma nação, certo? Então, para encerrar,
Você acha que esse mundo multipolar em que a gente está entrando ainda vai seguir as mesmas regras do jogo? Digo, para organizar Copas do Mundo, por exemplo. Ou isso vai acabar pressionando a FIFA a repensar e dizer algo como: olha, talvez a gente precise parar de escolher grandes potências como sedes para esses eventos? E talvez a gente precise ir para lugares neutros, né? A gente tem que escolher estados pequenos que não tenham essa capacidade de impor certas coisas. Quero dizer, os Estados Unidos conseguiram simplesmente dizer para a FIFA: olha, a gente não vai dar visto para os iranianos e não tem nada que vocês possam fazer. E claro, a FIFA deve ter detestado isso, mas não tinha o que fazer. Se eles tivessem feito isso com um país menor, se tivessem escolhido, digamos, a Suíça, ou Madagascar, ou a Tanzânia, aí sim teriam muito mais condições de garantir um campo de jogo mais equilibrado para todo mundo, não é? Claro, claro. Eu acho, quer dizer, um dos exemplos é a ideia para a próxima Copa do Mundo, em 2030. Já vão ser 6 países sede, 6 anfitriões. Isso permite que a FIFA controle, com mais facilidade, todos esses 6 países participantes. Porque é assim, se um deles resiste, a FIFA pode dizer que os outros 4 já concordaram, então você não pode ficar de fora. E todo mundo quer um pedacinho do que isso representa. Todo mundo quer um pouco da oportunidade política de mostrar que está fazendo alguma coisa. O fato é que, quanto mais países sede você tem, menor é a chance de um deles usar o evento como vitrine para o próprio jogo político. Assim fica mais fácil para a FIFA controlar. Mas em 2034 a gente vai ter a Arábia Saudita. E, como eu já mencionei, eles não têm problema com dinheiro, não têm problema em gastar. Até agora, não existe risco político de oposição. A gente não sabe o que pode acontecer em 8 anos, mas na verdade, esse é justamente o problema, né? Quer dizer, aquela sensação de certeza meio que desapareceu. O Oeste Asiático costumava parecer bem mais estável do que está agora. Mas é isso. A FIFA vai ter que lidar com a situação. Exatamente. Exatamente. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho, sinceramente acho, que o que vai acontecer é que as organizações esportivas, tipo a FIFA, vão ter que se adaptar à ordem mundial. Elas sempre fizeram isso. Quer dizer, não vamos esquecer que aceitaram o regime nazista participando em 1938. Naquela época, por exemplo, tinha uma bandeira nazista nos Jogos da Alemanha, na Suíça, em 1938, e foi como se nada tivesse acontecido. Eles não se importaram naquele momento. E é sempre assim. Eles se adaptam a quem está no poder, a quem manda. Então, se a economia está se deslocando para a Ásia, e se o principal polo do mundo também está indo para lá, pode ser que, em algum momento, a gente veja algo parecido acontecer. É verdade que a China ainda não tentou, de forma mais profunda, assumir um papel mais ativo. Quer dizer, eles têm se envolvido, sim, usando o esporte para alcançar resultados, para mostrar que querem ser os primeiros nas Olimpíadas, no número de medalhas. Mas mesmo assim, eles ainda não se engajam totalmente, porque sabem que tudo isso ainda é muito voltado para o Ocidente, todas as estruturas, e principalmente o futebol. Então a gente pode ver uma mudança, mas eu acho que isso vai depender de como essa nova ordem mundial vai ser percebida, até que as coisas se estabilizem no Irã, na Ucrânia e também no Pacífico, com a China, claro. Com certeza é o caso, mas acho que você tem razão em destacar que a FIFA e as Olimpíadas também, assim como a diplomacia e a política do esporte, não são uma má forma de tentar entender para onde as coisas estão indo. Se a FIFA mudar alguma coisa nas suas regras de participação, talvez, sabe, se eles voltarem a incluir a Rússia e tudo mais, isso pode ser um forte sinal de alguma coisa. Se começarem a expulsar membros, também é um sinal de alguma coisa. Então é como, pode ser um tipo de alerta precoce para a gente observar. Claro, pode falar.
Não, não, por favor. Suas considerações finais sobre o assunto e aí a gente encerra. I think, I mean, football is Eu acho, quer dizer, o futebol é muito atraente, muito envolvente. É mágico assistir aos jogos. E claro, para muita gente, fanática ou não, é um mês a cada 4 anos que prende a atenção de todo mundo. Mas a gente também não pode esquecer que, além disso, tem muita política envolvida. No fim das contas, a política e a geopolítica em torno da Copa do Mundo estão sempre presentes. E é importante ficar atento a todo o gasto público que é feito. Por exemplo, na África do Sul, acho que um dos casos mais extremos foi quando o país realmente teve que destinar muitos dos seus recursos para a Copa. E eu acho que é importante colocar um limite nisso. And I think it's important to limit that. I mean, FIFA shouldn't have so much power. There shouldn't be. Quer dizer, a FIFA não deveria ter tanto poder. Do mesmo jeito que não deveríamos ter um trilionário no mundo, também não deveríamos ter uma organização com tanto poder, sem regulação, sem prestar contas, como a FIFA, né? A FIFA precisa de transparência, precisa de limites. Os estados precisam se envolver de forma mais ativa para definir esses limites juntos, por meio das Nações Unidas, da UNESCO, de todas as organizações regionais e internacionais possíveis. Para discutir até que ponto a gente permite que uma entidade privada determine o que acontece dentro de um país. Agora, uma entidade que não é regulamentada está tentando regular o que acontece dentro do Estado. Eu acho que isso precisa ser levado em conta, precisa ser repetido, precisa ser lembrado, pelo bem do futebol em geral, e também por todos os torcedores fiéis que, aconteça o que acontecer, a cada 4 anos sacrificam um mês da vida para assistir a todos os jogos possíveis, para acompanhar tudo o que está acontecendo e para vestir a camisa da seleção com toda a paixão e com todo o significado simbólico que ela tem. Ouvindo você, eu me sinto um suíço muito ruim, porque eu nem sei o que eles estão fazendo. Esses jogos de futebol são a última coisa que eu assistiria só quando não tem mais nada passando na TV. Mas a política por trás disso é fascinante. Eles estão indo bem. Que bom saber disso. Querido Rolando, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado, Pascal. Obrigado por me receber. Foi um prazer. A pleasure.